Shalom, meus queridos e amados irmãos, meus amigos, participantes deste momento de reflexão constante aqui pela página Servo de Adonai no Facebook. Quero louvar ao Eterno pela vida de cada um, pela participação daqueles que já estão chegando e que vão participar deste momento de reflexão dentro da palavra do Eterno, juntamente conosco nesta hora, neste momento. Agradeço a todas as pessoas que sempre participam conosco, sempre deixa aí o seu like, deixa seu pedido de oração, faz seu comentário e às vezes até mesmo compartilha as mensagens. A intenção das mensagens é de levar pessoas a refletir, levar pessoas a orar juntamente conosco, a fortalecer pessoas, a trazer orientações para as pessoas e levar as pessoas a fazer aí as suas devidas reflexão e mudar muitas coisas em suas vidas. Que o Todo-Poderoso possa continuar abençoando a vida de cada um. Nós estamos aqui para continuar com a mensagem. Estamos preparados para as perseguições? É uma pergunta para a qual a gente já tem a resposta, né? Nós vamos continuar refletindo neste tema nesta noite. Antes disso, eu gostaria de chamar você para nós fazermos uma oração. Nós clamamos ao Todo-Poderoso e pedir a Ele que abençoe este momento que nós vamos estar passando aqui juntos para refletir na mensagem da palavra do Eterno. Feche os teus olhos e vamos elevar as nossas orações ao Todo-Poderoso. Ó Eterno, maravilhoso e santo, justo e fiel, puro e verdadeiro, majestoso, maravilhoso é o Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido. Peço que o Senhor estenda desde os céus as suas mãos. Peço que o Senhor abençoe a vida dos amados e queridos irmãos que vão entrar para participar conosco e daquelas pessoas que posteriormente vão assistir esta mensagem pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Meu querido e eterno El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, estou aqui com a responsabilidade de continuar trazendo um tema, Senhor, desenvolvendo um tema muito importante para a reflexão de todos nós. Sabemos que as perseguições vieram para os servos do Senhor, ó Eterno, no passado, e que elas sempre virão para a vida, Senhor, confrontar a vida de todos aqueles que te servem também nos dias de hoje. Sabemos que a sua palavra deixa claro que haverá perseguições no final dos tempos. Sabemos que o Senhor nos deixou profecias claras, explícitas, de que se levantariam no final dos tempos, tempos difíceis, tempos em que teus servos seriam perseguidos na face desta terra. Eterno, nós não queremos passar por perseguição. Nós não temos interesse em enfrentar este tipo de situação tão complicada, tão difícil nas nossas vidas. Peço que o Senhor nos livre das perseguições, mas, contudo, todavia, se temos que passar por estas perseguições, assim como Yeshua orou lá no jardim do Getsemane e pediu: Pai, passa de mim este cálice, se for possível, sem que eu o beba. Contudo, se não o for, faça-se a tua vontade. Assim também nós falamos.
Faça-se a tua vontade nas nossas vidas, ó Eterno. Se for possível, que nós possamos viver em cima desta terra e que o Senhor nos afaste e afaste de nós as perseguições. Contudo, se temos que enfrentar, se o tempo presente, o mundo dos dias de hoje, o nosso Brasil, se de alguma forma o Senhor olha dos céus e vê que o seu povo tem que passar por este processo, então que assim seja. Que não falte a cada um de nós a tua hesed, sua graça. Que não falte a cada um de nós a emuná, a fé, a confiança. Que não falte, Senhor, a cada um de nós a condição, Senhor, para permanecer perseverante em meio às perseguições e tribulações. Pois temos exemplo de que no passado assim viveram os teus servos. E é assim que no presente os teus servos também devem viver. E é assim que também, no futuro, a sua palavra diz profeticamente que viverão e deverão viver aqueles que o Senhor chamar, escolher e permitir passar por este tipo de situação. No nome de Yeshua, amém. Louvado seja o Eterno. Continue ligado, irmãos, com bastante atenção, porque nós vamos estar aqui desenvolvendo este tema, e este tema é um tema importante e com certeza absoluta. O Eterno vai falar em cada coração nesta noite. Eu sei, meus irmãos, que este é um tema difícil de ser tratado, mas parece que as coisas difíceis de falar, o Eterno escolhe poucos para falar sobre elas. Eu sei que se eu viesse aqui nesta noite para falar de revelações, entregar profecias, falar que Deus é contigo, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Eu estou vendo aqui o Eterno repreendendo isso, repreendendo aquilo, porta abrindo, sua carteira enchendo, sua poupança engordando. Eu sei que se eu viesse aqui para falar isso, eu viria aqui dezenas e mais dezenas de pessoas participando desta live. Mas, como eu não estou interessado em multidões, eu sei que pouquíssimos serão aqueles que vão participar e que vão assistir esta live. Não estou importando com isso. O que importa para mim é falar a verdade da forma que o Eterno coloca no meu coração, independente da quantidade de pessoas que vierem a me ouvir, a me escutar. Independente da quantidade de pessoas que vierem a interagir e participar. O que importa é que alguém esteja falando a verdade. E eu quero introduzir esta mensagem, depois de ter orado, com uma leitura, a qual nós vamos relembrar o que foi falado domingo passado. Olha o texto que eu li domingo passado. 2 de Timóteo 3, versículos de número 12. Diz assim: na verdade, quem deseja viver de forma piedosa, em união com o Messias e Yeshua, será perseguido. O que é que nós lemos aqui, irmãos? Uma palavra clara. Uma palavra de advertência clara. Sem dar margem de erro nenhum. Ao dizer que todos os que desejarem, escolherem viver piedosamente. Então, viver piedosamente, irmão, não é uma imposição do Eterno. Não é, meus irmãos, um destino fatalista do Eterno imposto sobre a criatura. É algo que nós escolhemos. É necessário escolher, ter que escolher esse estilo de vida. O estilo de vida piedoso é aquele estilo de vida
de uma pessoa preocupada em agradar a Deus e viver de conformidade com a palavra dele, obedecendo-a em tudo, se auto-corrigindo, regrando, santificando e dizendo: eu não posso entrar por este caminho, eu não posso seguir esta rota, eu não posso concordar com isso na minha vida. Escolher vida piedosa é uma escolha e não uma imposição do Eterno. Então, aqueles que escolhem viver piedosamente, ou seja, com respeito, com temor, com reverência, com sabedoria, com obediência, procurando se esforçar ao máximo para agradar a Deus de acordo com os ensinamentos da palavra dele. Essas pessoas serão o quê? Essas pessoas serão perseguidas. Olha, meus irmãos, para o mundo e veja quais são as pessoas mais perseguidas na face da terra. Você vai chegar à conclusão de que são aqueles que vivem piedosamente. Você vai chegar à conclusão de que são aqueles que escolheram viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Criador. Olhe para o passado. Olha para a vida daquelas pessoas que procuraram ser honestas, justas, bondosas, obedientes, fiéis. Olha para elas. Foram estas pessoas que foram perseguidas. Não são aqueles que querem viver desordenadamente. Estes, no seu devido tempo, recebem a sentença das mãos do Eterno, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas sabemos também que o dom gratuito de Elohim, de Adonai, de Deus, é a salvação, é a vida eterna pela fé no sacrifício de Yeshua, o nosso Salvador. Então, queridos, aqui foi deixado escrito de Shaul Paulo para Timóteo e para as pessoas de Éfeso, as quais ele estava orientando naquele momento. Porque Timóteo, ele foi um líder dentro da Querelá, da Carral, que é conhecido como igreja, né? Muitos conhecem como igreja, mas igreja é uma coisa, Carral, Querelá é outra. Né? Muitas pessoas não sabem disso, mas tem diferença. Então, ele era um líder, Timóteo era um líder ali naquela congregação. E Shaul, como um plantador de congregações, ele estava destinando essa carta, endereçando-a a Timóteo e a Éfeso, aonde ele estava ali naquela região, trabalhando, servindo ao Eterno na instrução daquele povo. Então ele disse: saiba disso, Timóteo. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em união com o Messias, com Yeshua, sofrerão perseguições. Irmãos, e é assim. Quantas pessoas quando estão lá numa vida profana, numa vida errada, numa vida de pecado, uma vida incorreta diante dos olhos de Deus, ela tem uma vida aparentemente tranquila e sem perseguições. Ela é amiga, entre aspas, de todo mundo. Ela está rodeada de amigos e de amigas. De repente, ela é despertada para a verdade. Ela tem os seus olhos abertos para a verdade. E o que ela faz? Ela deixa, então, aquele estilo de vida incorreto, procurando uma aproximação e um aperfeiçoamento espiritual em sua comunhão com o Eterno, com o Criador.
E ela então começa a se afastar daquele estilo de vida errado e, infelizmente, ela perde, irmãos, muitas amizades, entre aspas. Quantos amigos, entre aspas, não se tornam inimigos das pessoas que decidem trilhar o caminho do eterno? Eu falo isso por experiência própria, irmão. Antes da minha conversão, que se deu no ano 2000, eu estava rodeado por muitos amigos. Eu era uma pessoa benquista por muitas pessoas. Mas houve um determinado momento, lá no finalzinho do ano de 1999, em que eu fui me afastando daquele estilo de vida incorreto, infrutífero, que estava me trazendo tantos prejuízos. E o que aconteceu? Muitos, não todos, muitos desses amigos ficaram diferentes comigo. Começaram a me tratar com indiferença, se distanciaram. Alguns começaram a dizer que eu estava ficando louco, que eu estava ficando doido. Outros se afastaram definitivamente a ponto de não quererem mais intimidade e amizade nenhuma comigo. É assim. Agora estou passando por um processo diferente, né? O ciclo de amizades, o ciclo de convívio religioso que eu tinha até o ano passado, que eu ainda procuro manter e ter, ele tem sido, meus irmãos, por muito mal compreendido, e muitos têm, meus irmãos, às vezes até mesmo se afastado. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais você incomoda as trevas. Quanto mais você se aproxima do Criador, mais às vezes as pessoas, irmãos, deixam de compreender e elas vão às vezes se afastando. E em muitos casos, eu agradeço ao Eterno porque não é o meu, né? Até agora não tem se levantado aquela perseguição ferrenha, apesar de eu estar sofrendo, passando por um processo de muita má compreensão, né? Muita má compreensão, mas isso é um outro detalhe, não quero entrar nesse detalhe aqui. Então, olha bem, aqui a palavra, irmãos, ela veio nos ensinar isso, nas palavras de Shaul, que é Paulo, conhecido como o apóstolo Paulo. O nome dele era Shaul, o nome de todos os personagens da Bíblia, irmão, desde Gênesis até Apocalipse. Eles estão para nós nas nossas Bíblias de uma forma diferente. Não são os nomes verdadeiros deles, nem profeta, nem apóstolo, nenhum. Todos eles têm um nome diferente que a grande maioria não sabe, não conhece. Porque todos eles eram hebreus e tinham nomes hebraicos, né? Foi dado outros nomes, né? Gregos e latinos, romanos a eles, mas o nome original deles a grande maioria desconhece. Então, retornando, o apóstolo, né, Shaul, emissário, Shaul, Paulo, ele disse estas palavras para Timóteo. Então, meu irmão, você que aí do outro lado decidiu, eu não quero mais viver na vida errada. Eu quero interromper o ciclo vicioso de pecado na minha vida. Eu quero deixar de lado definitivamente a vida errada. Não quero mais beber, não quero mais fumar, não quero mais usar droga, não quero mais trair meu cônjuge, não quero mais ser corrupto, não quero mais
mentir, não quero mais enganar, não quero mais estar distante do Criador. Eu agora quero viver unido com Ele. Eu quero ler a palavra e aplicar os ensinamentos da palavra na minha vida. Eu quero servir ao Criador. Eu quero ser uma criatura em contato com o meu Criador. Você que tomou essa decisão, saiba, você sofrerá perseguição. Te falo isso por experiência própria. Você sofrerá perseguição. Mas não desespere, o Eterno será contigo. Ele será o seu escudo. Ele será o seu monte forte, alto refúgio, seu monte. Ele te protegerá, ele vai te orientar. Ele vai guardar você na palma das mãos. Ele é aquele personagem que é comparado como uma galinha que protege debaixo das suas asas os seus pintinhos, lá do Salmo 91. Ele é como a sua sombra à sua direita, a qual não te molesta o sol de dia e nem a lua de noite. No Salmo 121, ele te oferecerá proteção e te dará orientações, te fortalecerá para você continuar servindo a ele. Então, todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Gostaria de ler um outro texto hoje, né? Um texto que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, cujo nome original, título original deste livro na língua hebraica é Masei Shlichim. Masei Shlichim. Atos dos Emissários. Olha o que diz no capítulo 8, no versículo 1. E Shaul, novamente o mesmo personagem, né? O apóstolo Paulo, aprovou o assassinato de quem? De Estevão. E olha o que aconteceu. A partir deste dia, desencadeou-se uma intensa perseguição contra a comunidade messiânica em Jerusalém, que é Jerusalém. Com exceção dos emissários ou dos apóstolos. Os demais foram dispersos pelas regiões de Yehudá, que é Judá, e de Shomron, que é Samaria. Né? É o nome hebraico Shomron, para Samaria. Então, olha o que aconteceu. Agora eu quero te levar, irmão, à seguinte reflexão. O que a gente ouviu e o que a gente ouve até nos dias de hoje? As pessoas pregando e dizendo, vem para a igreja. Vem para a igreja porque seu sofrimento vai acabar. Vem para a igreja porque você vai ser feliz. Vem para a igreja porque você vai ser próspero. Vem para a igreja porque você vai sair das lutas. Você vai entrar na bênção. Vem para a igreja porque você terá vitória. Vem para a igreja porque você vai ser cabeça e não cauda. Irmãos, eu não quero que ninguém que esteja escutando esta mensagem interprete mal o que eu estou falando. É louvável esta mensagem. É louvável esta pregação. É louvável, meu amado e querido irmão, você que sai distribuindo folheto, pregando, convidando as pessoas para ir para a sua instituição com este tipo de mensagem. Mas saiba que a mensagem da palavra, no seu contexto mais amplo, original, ela não consiste apenas em isso. Olha bem, ainda bem que não era isso que os emissários pregavam e nem foi isso que Yeshua ensinou. Ele ensinou isso?
Ensinou. A Bíblia ensina isso? Ensina. Mas não é somente isso. Ele ensinou também o seguinte. Capítulo 16, versículo 33 de João. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele falou assim, olha, bem-aventurado são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, e que mentindo disserem todo mal contra vós. Então, meu irmão e minha irmã, você que está escutando, a nossa reflexão ela tem um tema. Qual é o tema da reflexão? Estamos preparados para a perseguição? Eu quero dar a resposta. Não. São poucos os que estão. Sabe por quê? Porque a maturidade bíblica, a maturidade espiritual, vem mostrar para nós, para mim, para você e para todos aqueles que têm intimidade profunda com a palavra, um pouco mais profunda com a palavra, que esta mensagem pregada na maioria dos púlpitos hoje é uma mensagem sensacionalista. É uma mensagem verdadeira? Sim, porque realmente o Eterno faz isso e muito mais. Ele prospera, ele cura, ele abre porta, ele repreende o inimigo, ele traz a vitória para as famílias, ele une pessoas, ele conserta casamentos, ele dá jeito. Sim, mas irmãos, é só isso que a gente ouve falar. Quem está pregando, irmãos, nos dias de hoje? Quem está ensinando nos púlpitos sobre estas coisas? Quem está alertando as pessoas a respeito das perseguições que estão aí, irmão, a ponto de se estourar a qualquer momento? Irmão, nós já estamos mergulhados em muitas perseguições. Olha a censura que estamos enfrentando nos dias de hoje. A última mensagem, irmãos, que eu preguei, ela foi censurada. Algumas coisas ali não foi para frente, sabe por quê? Porque perseguição, irmão. Se eu vim aqui falar tudo quanto é tipo de coisa, irmãos, é ruim. Eu não serei perseguido. Eu posso falar muitas coisas aqui, irmão, absurdas. Não vão me cancelar, mas tem algumas coisas que se eu falar, vão me bloquear. Então, meu querido, irmão e irmã, a mensagem mamão com açúcar, a mensagem de danoninho que tem sido entregue a muitos hoje, irmãos, ela não consiste só nisso. Tem mais coisa por detrás das verdades pregadas por Yeshua, pelos profetas, pelos seus emissários, que infelizmente muitos não estão pregando. E o que acontece? A perseguição vem para todos, irmãos. A perseguição vem para todos. Lemos aqui em Atos dos Apóstolos, em Masechelhem, que levantou-se, irmão, uma perseguição intensa. Olha a expressão aqui. Levantou-se intensa perseguição contra a comunidade messiânica, a Kahal, aquele lá do Eterno. Ali, naquele momento, irmão, entre aqueles que recentemente tinham abraçado a emuná, a fé em que Yeshua era o Messias. Então, como que eles se comportaram? A Bíblia descreve aqui, irmãos, que, com exceção dos 12 talmidim que ficaram ali, mas depois, irmão, mais adiante, quando a perseguição se tornou ainda mais intensa, até eles tiveram que ir para outros lugares, irmão.
Mas aquela comunidade que estava ali, irmão, coesa, centrada em Jerusalém. Eles tiveram que ir para os 4 cantos da terra habitada naquela época, irmão. Para o Egito, para a Etiópia, sabe? Tiveram que ir para vários lugares, para a Babilônia, para a Síria. Tiveram que sair para as cidades vizinhas, tiveram que sair para os outros locais, irmão. Por quê? Por causa da perseguição. Isso, meus irmãos, foi uma coisa difícil. E eu pergunto para você, eles pararam de pregar? Eles desistiram da fé? Eles abandonaram a sua confiança em Deus e que Yeshua era o Messias? Eles negaram essa verdade de que Yeshua era o Messias? Eles abandonaram a fé? Eles deixaram de crer no eterno? Não. Eles não pararam de pregar que Yeshua era o Salvador e o Messias. Eles não pararam de testificar para o mundo daquela época que o Messias já tinha vindo, que não precisava deles esperarem outro, porque ele tinha um nome, e o nome dele era Yeshua, ele era o Mashiach, que a salvação já tinha chegado até nós, só precisaríamos agora depositar confiança, abraçando a fé naquilo que ele fez, no sacrifício que ele executou, procurando conhecer aquilo que ele ensinou, abraçando a sua palavra, os seus ensinos, que não difere daquilo que foi ensinado no passado, estava intimamente, profundamente coerente com tudo aquilo que os profetas ensinou e que a Torá ensina. Então, meu querido e amado irmão, a resposta para a pergunta é: estamos preparados para a perseguição? Eu digo, não. A grande maioria não está. Por quê? Irmão, eu vivi 21 anos dentro de congregações, de igrejas cristãs. E o que eu vi sendo pregado ali todos esses 21 anos? Inclusive eu preguei. É que nós nunca vamos passar por perseguição. A maior delas, a grande tribulação. E isso não é verdade, irmão. Quantas perseguições o povo de Deus já enfrentou? No mesmo texto de Atos, irmão, está falando de um homem piedoso. Está falando de um homem que escolheu viver piedosamente. E como que ele terminou? Como foi o fim dele? Estevão. Ele morreu na prosperidade, irmão. Alegre, farto de dia, cheio de bens materiais, igual algumas, não todas, denominações e alguns líderes têm pregado nos dias de hoje? Não, irmão. Tem alguns círculos religiosos que têm a capacidade de pregar, de dizer que quem está passando por lutas, tribulações, dificuldades, sofrimentos, enfermidades, não é filho de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus não pode passar e nem pode aceitar essas coisas. Que mentira! Que equívoco! Que erro tão grande nesta teologia fantasiosa, mentirosa, errada, equivocada, desprovida de verdades bíblicas concisas, baseada apenas em textos isolados da Bíblia. Isso é mentira. Então, Estevão, que morreu como mártir, em Atos dos Apóstolos 8. Aí, ó. Então ele não era servo de Deus? Ele não era filho de Deus? O apóstolo Shaul, que é mencionado aqui, e que é um grande homem, mencionado na Brit Hadashah, naquilo que se chama Novo Testamento. Então ele também não era um filho de Deus, um servo de Deus. Por quê? Porque
eu acho que não teve um que enfrentou tantas perseguições igual ele. Ele foi açoitado, ele foi arrastado em praça pública, ele foi apedrejado, ele foi amarrado em um tronco chicoteado, igual nós vemos aqui a história narrar no capítulo 16, também 17 de Atos. Ele preso à meia-noite junto com Paulo e Sila orando. Ele enfrentou naufrágio. Uma cobra picou ele depois desse naufrágio e ele não morreu, o Eterno livrou ele. E foi parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Irmãos, agora me foge a memória, uma das cartas dele, aonde ele fala das perseguições, dos naufrágios, das tribulações que foram tão fortes, tão intensa, que eles chegaram a desesperar da própria vida. Leia o capítulo 8 de Romanos e olha a fé deste homem. E ele falando: quem nos separará do amor de Deus que está em Yeshua HaMashiach? Será perseguição? Será tribulação? Será fome? Será espada? Será doença? Estou certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer alguma coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, o nosso Adon, Senhor. Então, meu irmão, será que é verdade isto que algumas denominações andam pregando e dizendo aí pela televisão, nos púlpitos aí, de que quem passa luta, dificuldade, quem está enfrentando alguma tribulação, quem está com algum problema, alguma dívida, não é filho de Deus, porque o verdadeiro filho de Deus tem que gozar de prosperidade, saúde, bênção, fartura? Será? Não, eu não aceito isso, eu não acredito nisso. E é por isso, exatamente por isso, que tem tanta gente despreparada para as perseguições, que não enxerga, irmão. Yeshua orando lá no jardim do Getsemane, e orando ao Pai e implorando e pedindo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Mas, contudo, todavia, se não for possível, então faça-se a tua vontade. E desce um anjo, um melar, né? Desce um anjo e fala com ele e diz, fortalecendo ele ali com as palavras, né? Naquele momento, fortalecendo ele, dando a ele força, né? Para ele continuar na jornada. Então, irmão, será? Será que as pessoas não enxergam isso? Como que ele partiu desta terra? Como que ele partiu? Meu irmão, minha irmã, você que está, meu amigo aí, você que vai assistir essa mensagem, como que ele partiu dessa terra? Em plena bonança, gozando de prosperidade, com vários carros na garagem, com casa na praia, com uma mega super conta gorda lá no banco? Não, irmão, não foi assim. Ele morreu na estaca, ele morreu no madeiro, chicoteado. Tomou ali várias bofetadas, foi cuspido, foi espancado, tomou paulada na cabeça. Foi chicoteado pelo flagelo. Procure saber em um dicionário o que significa flagelo. É um chicote com várias tiras de couro e na ponta dessas tiras de couro pedaços de metal ou então pedaços de ossos de carneiro, que dava ali nas costas da pessoa, irmão. E 40 chibatadas era a pena máxima de Roma. E Yeshua tomou essas 40 chibatadas. Irmão, esses pedaços de metal e esses pedaços de carneiro com esses couro ali, neste flagelo, irmão, aquilo retalhava as costas da pessoa. A história mostra que muitos, irmãos, morriam nessas 40 chibatadas. Muitos não aguentavam. A dor era tanta.
A pessoa era submetida a um sofrimento, a uma tribulação tão grande que ela morria. Então, irmão, foi assim que terminou os dias terrenos de Yeshua aqui na terra, tendo pregos de 8 centímetros atravessado nas suas mãos e cravado no madeiro e também nos seus pés. Aí, qualquer pessoa que passa por a mínima luta, dificuldade, ela enfraquece na fé. Estes irmãos aqui nessa perseguição de Atos 8:1, vocês acham, irmãos, que eles estavam todos nas suas casas, gozando de prosperidade, tomando suquinho de laranja, ar-condicionado, tranquilo? Ali, meus irmãos, não. Quando essa perseguição levantou, irmãos, muitos foram mortos. A começar por Estevão. Leia aqui e você vai ver se é verdade ou se não é. Para não morrer, muitos tiveram que sair, irmão, deixar sua cidade e nunca mais aparecer ali. Ir para um lugar distante, viver no meio do mato, viver no deserto, viver nas cavernas, para não morrer naquela perseguição. Outros foram parar nas cadeias romanas. Outros, irmãos, tiveram ali as suas vidas ceifadas. Vocês já viram falar dos servos que foram julgados nas covas ali de leões e que foram pegos, irmão, torturados, queimados vivos dentro das arenas, o tal chamado Santo Coliseu de Roma. Foi palco deste espetáculo. Muitos irmãos judeus, muitos irmãos ali, irmão, servos do Eterno, seguidores, Netzarim, seguidores de Yeshua, morreram nessas condições, irmão. E eles morriam, irmão, adorando, louvando, glorificando e bendizendo ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, único, vivo e santo. Agora eu te pergunto, será que nós nos dias de hoje estamos preparados para enfrentar isso, irmão? Você que fica aí com essa coisa de doutrina de prosperidade, sabe? Indo atrás de revelação, aquela mensagem massageando o ego. Não, o Eterno, o Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Irmãos, preste atenção. Está sendo pregado um Deus que é servo do homem. Não deveria ser nós servo deste Deus? Vamos refletir. Quem tem que servir a quem? É ele que tem que servir a nós ou nós temos que servir a ele? Há um marketing, uma jogada de marketing. Sabe o que é isso? São truques para lucrar, para dar bem no negócio, sendo levado para cima de púlpitos, para atrair a cada dia mais e mais seguidores para aquele meio empresarial disfarçado de religiosidade. Para você estar sempre colaborando ali com aquele sistema criado. E a mensagem não pode ser essa que eu estou te dizendo aqui, ela tem que ser diferente. Ela tem que ser diferente, ela tem que ser atrativa, ela tem que ser atraente. Ela tem que ser doce. Mas saiba, irmão, que muitas das vezes é o amargo que cura. Tá com problema no fígado? Fica comendo Danoninho para você ver. Fica pior. Fica comendo, entendeu? Um mamãozinho com açúcar, docinho. Você tem que tomar um pouco de boldo.
Você tem que tomar um pouco de, aqui a minha avó dava, né? Carquejo, mordechado. São plantas medicinais terríveis, amargas, mas para curar o fígado tem que ser assim. Gordura no fígado. Tem muita gente com gordura no fígado e em muitos outros, em muitas outras áreas, espiritualmente e simbolicamente falando. Entendeu? Precisando de boldo, mas ele quer danoninho. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido que está escutando, a verdade é esta. As pessoas não estão preparadas. Sabe quem estragou? Grande parte dos grupos religiosos dos dias de hoje, os próprios líderes, a própria teologia, que muitos vão para os bancos de faculdade aprender, para poder conquistar adeptos. Essa tem sido a pior inimiga de muitos nos dias de hoje. Não vou negar de que o Todo-Poderoso, cujo um dos nomes é El Shaddai, que ele tem poder e que ele tira pessoas da sarjeta para curar física e emocionalmente, libertar de drogas, de cigarro, de bebidas. Não vou negar. Ele pode fazer isso. Não vou negar que ele chama pessoas que estão caídas, levanta. Não vou negar de que ele pode prosperar a vida da pessoa, dar a uma pessoa dignidade, dar um emprego, abrir a porta de emprego para alguém, tirar a pessoa daquela situação difícil que ela está vivendo. Ele pode fazer isso sim. A mensagem que se dá, que se prega de que ele faz isso, ela é verdadeira sim. Mas ficar só falando isso, irmão, só adoçando a boca das pessoas, não preparando as pessoas para uma possível perseguição, é um erro muito grande. Por quê? Porque nós já estamos passando por essa perseguição que pode ficar ainda pior, ainda mais intensa, ainda mais ferrenha. Sempre aconteceu perseguição no meio do povo de Deus, irmãos. Sabe qual que é um problema terrível das pessoas dos nossos dias? É que elas não buscam conhecimento histórico de nada. Busca conhecimento histórico da vida de fé das pessoas do passado. E vocês, nós todos vamos ver, irmão, que todas as pessoas de fé, todas as pessoas que se levantaram, que foi levantada pelo Eterno para pregar a palavra, sejam elas rabinos, sejam elas roches, sejam elas pastores, sejam elas, irmão, homens e mulheres de oração. Tem um livro aqui nessa minha prateleira que fala dos heróis da fé. Leia este livro, irmão. Leia este livro e você vai ver o que aconteceu com estes homens e com estas mulheres. Vocês vão ver o que aconteceu com essas pessoas que passaram por diversas localidades, foram em diversos anos diferentes da trajetória histórica da vida destes homens e mulheres de fé. O que é que eles enfrentaram em comum? Perseguições, problemas, dificuldades, lutas. Então, a história, irmão, confirma que todo aquele que quer viver piedosamente, ele enfrentará perseguições. E eu e você não aceita. Por que muitos de hoje não aceita, não admite
não aceita de forma nenhuma. Isso é um absurdo para muitos dos dias de hoje. Sabe por quê? Por causa desta teologia que infectou os meios religiosos em praticamente geral dos dias de hoje, chamada teologia da prosperidade. Chamada, meu irmão, teologia do triunfalismo. Se não for para triunfar, para ser próspero, se não for para ser cabeça, para ser melhor e maior do que o próximo, não funciona. Esta é a teologia dos dias de hoje. Então, meu querido e amado irmão, vamos dar uma olhada direitinho. Imagine bem se a mensagem que Yeshua e os Talmidim, os discípulos, o apóstolo, lá naquele passado tivesse pregado, fosse essa a mensagem que a gente está vendo dos dias de hoje. O que seria dessas pessoas que iriam ver diante dos seus olhos essa perseguição? O que seria delas? Mas louvado seja o Eterno. A mensagem pregada naquelas épocas não é a mesma mensagem pregada nos dias de hoje por muitos. Não vou falar por todos, porque tem muitos, apesar de ser grande minoria, mas tem muitos pregando uma mensagem dentro do seu contexto geral. Toda moeda tem cara e coroa, ela tem duas faces. Então, a mensagem do Todo-Poderoso, ela também tem duas faces. Tem aquele lado da mensagem que mostra para nós que nós temos esperança, que nós não podemos perder o equilíbrio, que nós devemos confiar, porque o nosso Deus, ele pode abençoar sim. Ele é a esperança para as nossas mazelas. Ele tem resposta para as nossas necessidades, os nossos anseios. Ele abre porta, ele repreende as forças contrárias que se levantam contra nós, ele quebra maldições, ele abençoa sim, mas tem um outro lado da moeda. Tem o outro lado da moeda, e o outro lado da moeda, irmão, mostra que muitos podem até ser escolhidos por ele para enfrentar a morte por causa da palavra. Não foi assim que aconteceu com Estevão? Não foi assim que aconteceu com Tiago? Leia capítulo 12 de Atos, que morreu à espada. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Ele não foi Pedro, não foi pego, preso, e foi ali, irmãos, guardado no cárcere para ser morto ali, tempos depois. Mas o povo ali, os irmãos, a comunidade da fé, reuniu, orou por ele, clamou, e o Eterno enviou um anjo lá naquela prisão e não libertou ele. Não foi assim. Capítulo 16 e 17 de Atos, que enfrentou a perseguição, Shaul, Paulo e Silas, que à meia-noite oravam ali, pediam a misericórdia do Eterno e louvavam, adorando a ele, e ele não fez tremer aquilo ali a ponto dele sair. Então, intensa perseguição se levantou contra a comunidade messiânica, contra os irmãos da fé naquela época, mas eles estavam preparados. Por quê? Porque Yeshua, que há poucos anos antes deles, o que passou no mundo, o que os ensinou, e eles que aprenderam muito bem e ensinavam a eles naquela época, mostravam: vamos ficar firmes. Por quê? Porque importa que por meio de muitas tribulações venhamos nós a entrar no reino de Elohim, no reino preparado por Adonai, o nosso Senhor, para todos aqueles que têm fé e acreditam. Vamos nos manter firmes. Então, era assim, era com essa mensagem que eles saíam pelos quatro cantos ali, ensinando, pregando e falando.
E essa mensagem daquela época não é a mesma de hoje. Sabe por quê? Porque o processo religioso que temos nos dias de hoje foi preparado, foi modificado para ser diferente daquilo que lá nos princípios, nos primórdios, foi deixado. Então quer dizer que é só luta, só perseguição, só dificuldade? Não. Lembra dessa metáfora. Moeda, dois lados, cara, coroa, dois lados da moeda. Só que infelizmente tem sido pregado só um lado da moeda nos dias de hoje. Termino minhas mensagens com uma oração em favor de todos. Querido e eterno Senhor Adonai, eu quero entrar diante de Ti para suplicar e pedir ao Senhor que abençoe as pessoas que estão assistindo e que irão assistir esta mensagem, esta transmissão posteriormente. Eu peço ao Senhor, ao Eterno, em nome de Yeshua, que o Senhor possa alcançar a vida de todos. Abençoe a vida dos irmãos. Eterno, prepara teu povo para enfrentar tanto os momentos, Senhor, de bonança, quanto também os momentos de escassez. Os momentos, Senhor, de grande alegria, mas também os momentos de tristeza. O momento de sucesso, mas também o momento de fracasso. O momento de saúde, mas também o momento de enfermidade. O momento, Senhor, de aplauso, mas também o momento de perseguição. Ó Pai eterno, assim como no passado, os teus filhos enfrentaram perseguições e mantiveram a postura. Perdão. Ajude com que nós nos dias de hoje venhamos a manter a postura e mesmo em meio às perseguições que estamos enfrentando e que podem se tornar ainda mais intensas, que nós possamos manter a nossa fé, a nossa emuná, a nossa confiança e não desistir e não negar a fé. Por quê? Porque pela fé que nos foi dada, para seguirmos a Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, é que nós vamos ter condição de chegar um dia a sermos eleitos e a entrarmos no reino eterno e permanente. Sim, Pai, todos aqueles que decidirem, ensina a sua palavra, a servir piedosamente ao Senhor, sofrerão perseguições. Assim ensina a sua palavra. Levanta, Senhor, pessoas com uma mensagem madura, com uma mensagem realista, com uma mensagem verdadeira. E que toda meninice, todo sensacionalismo, todo emocionalismo, toda teologia falsa e mentirosa, que visa, Pai, arrebanhar multidões, apenas, meu Senhor, para abastecer os cofres, apenas para poder, meu Senhor, manter este sistema sempre em atividade, Pai, não se preocupando com a verdade em hipótese alguma. Pai, tenha misericórdia que todo esse sistema seja desfeito e que aqueles que o Senhor tem que despertar sejam despertados. Esta é a oração que eu faço para finalizar este trabalho. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de poder expor esta mensagem e entregar estas palavras, Senhor, que para a grande maioria são dificílimas de ser ouvidas, são indigestas, mas que faz parte da vontade do Senhor para aqueles que o Senhor quer despertar nos dias de hoje. Te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos os irmãos. Compartilhe essa mensagem, participa deste trabalho, visita ali o canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, ali pelo
YouTube também tem muitas mensagens abençoadas ali. Se os irmãos, gostar das mensagens, dos conteúdos ali, possam estar curtindo, estar compartilhando, estar fazendo seu comentário para que o canal cresça ainda mais e outras vidas sejam alcançadas por essa mensagem de despertamento, uma mensagem madura, uma mensagem diferenciada. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, no nome de Yeshua HaMashiach.